Hoje vamos explorar 10 invenções que transformaram o mundo, desde a roda até as vacinas, com descobertas que revolucionaram o transporte, a comunicação, a saúde e muito mais. Você vai se surpreender. A roda. Inventada por volta de 3.500 anos antes de Cristo, no que hoje é o território da Mesopotâmia. Sua invenção não só alterou o transporte e o movimento de mercadorias, mas também a construção de máquinas, como moinhos e rodas hidráulicas. A roda tornou possível o desenvolvimento de sistemas de transporte mais eficientes, como carros e carruagens, e teve um impacto profundo no comércio e na agricultura. Além disso, foi essencial para muitas invenções subsequentes, como o trem e, mais tarde, os veículos motorizados. A eletricidade. Embora a eletricidade tenha sido estudada desde a antiguidade, foi no século XIX que ela se tornou a base para uma revolução tecnológica. O trabalho de cientistas como Alessandro Volta, Michael Faraday e Thomas Edison transformou a eletricidade de uma curiosidade científica em uma ferramenta prática, gerando luz, movimento e energia. A eletricidade possibilitou o desenvolvimento de invenções como lâmpadas, motores elétricos, rádio e, mais tarde, computadores e dispositivos móveis. Ela alterou a vida cotidiana, tornando as noites iluminadas e a comunicação instantânea possível. A imprensa. A invenção da prensa de tipos móveis por Johannes Gutenberg, em 1450, foi um marco fundamental para a disseminação do conhecimento. Antes disso, os livros eram copiados manualmente, o que os tornava extremamente caros e limitava o acesso à educação e à cultura. Com a impressão em massa, livros e folhetos puderam ser produzidos rapidamente e em grande quantidade, tornando o conhecimento mais acessível. A imprensa ajudou a popularizar a Reforma Protestante, o Renascimento e a Revolução Científica, sendo responsável por acelerar o avanço das ideias e a disseminação da ciência. A televisão. A televisão foi uma invenção que, ao longo do século XX, se tornou parte fundamental da vida cotidiana de bilhões de pessoas. Desde o trabalho pioneiro de inventores como Paul Nipkow e John Logie Baird, a televisão passou a ser usada não apenas para entretenimento, mas também como uma ferramenta educativa e de comunicação. Ela trouxe a experiência de eventos ao vivo para as casas das pessoas, como transmissões de notícias, esportes e shows. O impacto cultural da televisão foi imenso, já que se tornou o principal meio de informação e uma das maiores fontes de entretenimento do século XX. A máquina a vapor. A máquina a vapor foi uma das invenções-chave que impulsionou a Revolução Industrial no século XVIII e XIX. Criada e aperfeiçoada por James Watt, a máquina a vapor transformou a produção industrial, tornando-a muito mais eficiente. Ela substituiu o trabalho manual e a força animal, movendo grandes fábricas e locomotivas, além de revolucionar o transporte com os primeiros trens e barcos a vapor. A máquina a vapor também permitiu o crescimento de cidades industriais e impulsionou a economia global, criando uma nova era de produção em massa. O computador. O computador, em suas diversas formas, começou a ser desenvolvido no século XX por figuras como Alan Turing, John von Neumann e Charles Babbage. Inicialmente usados para cálculos matemáticos e militares, os computadores evoluíram para se tornar dispositivos que processam e armazenam dados, mudando a maneira como trabalhamos, aprendemos e nos comunicamos. A invenção dos microchips e a popularização de computadores pessoais nas décadas de 1970 e 1980, junto com a criação da interface gráfica e da internet, tornaram os computadores indispensáveis em quase todos os aspectos da vida moderna. A internet. A internet surgiu como um projeto militar, mas rapidamente se transformou em uma das maiores invenções da história moderna. Nos anos 1990, com a criação da World Wide Web por Tim Berners-Lee,
A internet tornou-se acessível ao público em geral e começou a revolucionar a maneira como nos conectamos, compartilhamos informações e realizamos negócios. Ela quebrou barreiras geográficas, permitindo a comunicação instantânea entre pessoas em qualquer lugar do mundo. A internet também impulsionou o comércio eletrônico, a educação à distância, as redes sociais e a revolução digital. O telefone. A invenção do telefone por Alexander Graham Bell, em 1876, revolucionou a comunicação à distância. Antes do telefone, a comunicação de longa distância dependia de cartas, telégrafos ou, no máximo, sinais de fumaça. O telefone permitiu que as pessoas se conectassem instantaneamente, promovendo uma nova era na comunicação pessoal e no comércio. Com o tempo, a telefonia evoluiu para se tornar um sistema global que integra tecnologias móveis e digitais, criando uma nova maneira de interagir e negociar. A aviação. A aviação é uma das invenções mais impressionantes do século XX. Criada pelos irmãos Wright em 1903, o avião não apenas permitiu a viagem rápida entre continentes, mas também transformou a logística, o transporte e a exploração. Ele facilitou a globalização, permitindo que produtos, serviços e ideias fossem transportados com facilidade ao redor do mundo. A aviação também teve um grande impacto no turismo, na exploração científica, como a exploração espacial, e na guerra, tornando-se uma força estratégica decisiva. A imunização. Vacinas. As vacinas são uma das maiores invenções da medicina. Desde a descoberta de Edward Jenner sobre a vacina contra a varíola, no final do século XVIII, até os avanços modernos em vacinas contra doenças como poliomielite, sarampo e gripe, a imunização salvou milhões de vidas e preveniu epidemias. As vacinas transformaram a saúde pública global, permitindo o controle e, em alguns casos, a erradicação de doenças mortais. Hoje, elas são essenciais para o combate a novas doenças e para o fortalecimento da imunidade coletiva em todo o mundo. Essas invenções não apenas transformaram áreas específicas da vida humana, mas moldaram a sociedade de maneiras profundas e interconectadas. Elas são a base para a civilização moderna, permitindo-nos avançar em ciência, tecnologia, comunicação, saúde e até mesmo em nossas relações sociais e culturais. Cada uma dessas invenções tem um legado que continua a impactar nossas vidas e a forma como vemos o mundo.